Hello everybody, how are you? Hoje teremos a lição de número 19, que vai falar sobre money. Então, a pergunta foco da nossa lição de hoje é How much does this cost? E isso significa quanto isso custa? Como objetivos da nossa lição de hoje, nós temos number 1, acompanhe por gentileza. I will learn to ask how much something costs. Eu aprenderei como perguntar o quanto alguma coisa custa. I will learn to say why I want to buy something. Eu aprenderei a dizer por que eu quero comprar alguma coisa. E number 3, I will learn to say why I don't want to buy something. Eu aprenderei a dizer o porquê que eu não quero comprar alguma coisa. Então, o nosso foco de hoje é perguntar sobre dinheiro, perguntar quanto custa, quanto é. E nós temos como as nossas target phrases as seguintes frases. Eu vou repetir as frases em inglês e aí do outro lado você também vai repetir. Então, vamos juntos. How much is this shirt? How much are those shoes? How much does the car cost? I'd like to buy a chicken. I need an apple. I don't need a skirt. It's too expensive. The dress is pretty. Ok? E como vocabulário de hoje, nós temos numbers, nós temos local currency, nouns, verbs, adjectives e uma review de palavrinhas que já havíamos estudado em outras lições. Então, vamos começar com os numbers, ok? Eu falo e vocês repetem aí do outro lado. 70, 80, 90, 100, 1000 e 1 million. Attention! Onde em português nós usamos ponto para expressar 1000, em English nós trocamos o ponto pela vírgula, ok? Local currency é um espaço que nós temos para vocês poderem anotar quais são as currencies que vocês conhecem. Currency é moeda. Então, por exemplo, euro, real, dólar, pesos, são exemplos de currency. Como nouns, nós temos, vamos repetindo, pajamas, shoes, tie, apple, chicken, phone, table e car. E verbs, nós temos cost, buy, need e como palavrinhas de review que nós já conhecemos de outras lições, dress, shirt, skirt. E adjectives, nós temos expensive, cheap, good, bad, pretty e ugly, ok? Como o nosso foco de hoje é perguntar quanto custa, quanto é, nós temos um modelo de uma lesson conversation. Então, nós temos uma conversation at a clothing store. Nessa clothing store, que é uma loja de roupas, nós temos um vendedor e um cliente. Então, uma salesperson and a client. Então, let's start. Eu falo e vocês repetem aí do outro lado. Excuse me, I would like to buy some pants. How much do those blue pants cost? $50. $50? I need pants, but those are too expensive for me. How much do the red pants cost? $25. Ok, great. I'd like to buy those. Ok? Então, prestem atenção. Nesse modelo de conversation, nós temos sempre as pessoas usando de uma boa educação, falando excuse me, e usando a expressão I'd like to buy. I'd like to buy significa eu gostaria de comprar. Quando a pessoa quer saber o preço, ela pergunta how much. Então, por exemplo, how much do those blue pants cost? A resposta da salesperson foi $50. E qual foi a opinião do cliente quando ele ouviu $50? Ele disse, those are too expensive for me. Estas são muito caras para mim. Ok? E no final,
ele acabou aceitando as red pens, porque elas custam apenas 25, right? Depois, pessoal, o que eu gostaria que vocês fizessem, que vocês façam uma lista de numbers que vocês utilizam todos os dias, que vocês utilizam com uma certa frequência, que podem ser desde o número de roupas que vocês usam, desde o preço de coisas que vocês estão acostumados a comprar, desde o número da casa de vocês, desde uma quantidade X de dinheiro que vocês recebem todo mês, toda semana, ou até mesmo o valor do dízimo. Escrevam nessa lista de numbers que vai do number 1 a number 9 e pratiquem como vocês dirão esses numbers, ok? Pratiquem como se falam esses numbers. Como desafio, depois, no Activity 1, o que vocês têm? Vocês têm 6 itens aí. Uma apple, chicken, a cell phone, pajamas, a table with 3 chairs and a car. Vocês vão criar um preço para esses 6 itens. Criando um preço para esses 6 itens, vocês vão escrever lá onde está escrito My Price. Depois, na sequência, vocês vão dar uma olhada na internet, o quanto custam esses itens, e aí vocês vão pesquisar o quanto custa desde qual é o preço mais baixo que vocês encontram para esses itens, qual é o preço mais alto que o item desses pode custar. E vocês vão anotar nas duas próximas linhas, lowest price para o preço mais baixo que vocês encontraram e highest price para o preço mais alto que aquele item pode custar. E utilizando o que nós vimos aqui antes de lesson conversation, vocês vão conversar com os parceiros de vocês sobre os valores desses itens, o que cada um acha, se é muito caro, se é muito barato, se é bonito, se é feio, se você pagaria esse preço ou não, ok? Como Activity 2, vocês terão que ter em mente que vocês têm apenas $50. Então, acompanhem o enunciado do exercício. Imagine you have $50. Então, vocês têm apenas $50. You are going to spend the money at a clothing store. Choose the items that you will buy, but do not spend more than $50. Então, se a gente só tem $50, não podemos gastar mais do que $50. Então, nós temos que escolher quais serão os items listados abaixo com bastante sabedoria. E nós precisamos, depois de escolher os itens, explain to your partner why you will buy or won't buy each item in the store. Listen to your partner explain what he or she will buy. Então, nós vamos explicar para o nosso parceiro por que nós vamos comprar ou não vamos comprar certos itens e o nosso partner vai fazer a mesma coisa, só que nós temos que ter em mente que temos apenas $50 para nossas compras numa clothing store, right? Na sequência, nós vamos praticar a nossa pronúncia. Então, nós temos o Pronunciation Principle. Acompanhem. Como Pronunciation Principle, nós temos the letter O with silent E, ok? Ou seja, se nós temos um silent E, quer dizer que ele não é exatamente pronunciado nessas palavras. Então, repitam junto comigo. Number 1, not, note. 2, hop, hope. 3, those, phone, stove, drove, note. Ok? Agora, vamos praticar as palavras que nós temos em sequência. Repeat after me. Stop, vote, cop, home, box, long, note, close, cost, stove, those, phone. Ok? Então, vocês perceberam que a letra E não foi exatamente pronunciada em cada uma das palavras. Por isso que ela é chamada de silent E, é um E silencioso.
right? Na sequência, para ajudar a nosso aprendizado nesta lição, nós temos uma estratégia, Learning Strategy, e nós temos um Invitation to Act, um convite para mudarmos um hábito. Então, como estratégia para o nosso aprendizado de hoje, nós temos memorize short poems, sayings, or speeches in English. This can help you practice pronunciation, learn new vocabulary, and become used to English grammar. Ou seja, nós podemos memorizar pequenas coisas. E o fato de memorizarmos pequenas coisas irão contribuir consideravelmente para o nosso aprendizado. Pequenas coisas como, por exemplo, poemas, mensagens, ditos populares ou até mesmo os discursos em inglês. E para que esse processo de memorização vai nos ajudar? Em que esse processo vai nos ajudar com relação a pronunciation, com relação a aprender um vocabulário novo e até mesmo tornar a gente mais acostumado com a gramática da língua inglesa. Então, fica a dica da estratégia de memorizarmos pequenas mensagens, sejam elas poemas, ditos populares ou até mesmo pequenas frases de efeito. Como Invitation to Act, que é o nosso convite a mudarmos os nossos hábitos, nós temos Go to a store and write down the price of 2 products. Então, em virtude da pandemia, nós iremos para uma online store. Então, go to a online store and write down the price of 2 products. Então, vocês escolherão 2 produtos aleatoriamente na online store de vocês e vocês vão lá anotar quanto custam esses itens. Depois, in English, practice describing how much they cost and be prepared to say in class next week how much a product cost. Então, vocês irão descrever quanto este produto custa. E é ideal que na aula seguinte vocês descrevam o quanto os produtos de vocês custam, ok? Não se esqueçam, por gentileza, de acessarem as atividades de listening no YouTube, ok? A atividade de listening hoje fala sobre o Byron. O Byron, ele vai ter toda uma aventura de compras e vocês precisam descrever where is Byron, what does Byron want to buy, what does he pull from the ground, and name 3 foods shown in the video, ok? Então, façam com bastante cuidado a atividade de listening. E, pessoal, fica a dica para uma maior prática. O ideal é que vocês utilizem todo o conteúdo visto na aula de hoje, aula de número 19, e criem as próprias frases de vocês. Por quê? Com as próprias frases de vocês, vocês conseguem se avaliar. O quanto eu consegui reter de conteúdo, o quanto tudo isso que foi falado hoje está claro para mim ou não está claro, ok? Muito obrigado, ficamos por aqui hoje, pessoal. Thank you so much. E nós nos falaremos na próxima aula. Bye bye, thank you.